Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar. O meu nome é Sofia Moreira e sou consultora de marketing da Hidra IT. Hoje temos connosco Paulo Cunha, diretor de infraestruturas e mobilidade da Hidra, e o nosso convidado Gonçalo Melo, Sales Manager da DSSI, ao qual agradeço ter estado disponibilidade. Em todos os contextos, especialmente no que nos encontramos, em que grande parte das empresas mandaram as pessoas para casa sem as preparar, a monitorização é essencial. Os dados de uma organização podem estar sob ameaça por vários motivos, pelo que, fazendo a análise regular da segurança dos sistemas e aplicações e o reporting de problemas 24 horas por dia, dá às empresas a oportunidade de as resolver caso estes ocorram. Vamos então passar à apresentação. Agradecemos por estarem presentes neste webinar. Enquanto apresentamos o tema, podem ir colocando as perguntas no espaço do lado direito do ecrã. Paulo, passo-te a palavra, podes começar. Bom dia a todos, o meu nome é Paulo Cunha e esta semana estamos a realizar, como a Sofia indicou, um novo webinar sobre segurança e monitorização de dados. É com muito prazer que temos connosco o Gonçalo Melo. O Gonçalo Melo é um parceiro da Hidra e representa a DSSI, é um parceiro da Hidra há mais de 10 anos em algumas áreas de segurança também. E pronto, ele fará a segunda parte da apresentação, uma apresentação um bocadinho mais detalhada e mais técnica sobre algumas soluções. Como a Sofia referiu no início desta apresentação, o tema do teletrabalho é uma preocupação. O Centro Nacional de Cibersegurança, nas suas comunicações, tem dado particular relevância a esta situação de teletrabalho. E desta forma, o objetivo a que nos propomos hoje é apresentar aqui algumas soluções que garantam cibersegurança em situação de teletrabalho. Ao trabalharmos num contexto físico fora da nossa organização e longe das ferramentas que temos da nossa organização de proteção, estamos mais vulneráveis, visto estarmos expostos a terceiros, quer em termos físicos, quer em termos digitais. Existem estudos neste sentido que os trabalhadores, voluntária ou involuntariamente, são por vezes os responsáveis pelos ciberataques. São ataques insider, são ataques de dentro da organização. Seja através de desconhecimento dos perigos, seja através de campanhas de phishing, seja através de software malicioso. Nas nossas casas não temos a mesma segurança que temos numa organização. Há algumas situações muito básicas, mas que podem comprometer toda uma organização. Por exemplo, basta a nossa password, a password da nossa casa, é uma password mais fraca. É uma password que, por vezes, é fácil de decifrar. Os dispositivos dos colaboradores, muitas vezes, são dispositivos pessoais, que não têm o software atualizado, que não têm um antivírus, que não têm uma firewall ativa. E essas preocupações são falhas de segurança que os hackers estão à espreita e tentam aproveitar essas situações. Uma outra questão é, toda a gente está ligada à empresa ou liga-se à empresa através de uma VPN. Essa VPN é utilizada apenas para fins profissionais? São algumas questões que nos levantam aqui algumas dúvidas e que é necessário ter aqui algum tipo de controlo. Nós, o que nos propomos é falar aqui de algumas soluções que tentem minimizar os riscos do teletrabalho. Uma das soluções que vamos falar hoje, e que o Gonçalo irá detalhar mais à frente, é o Code42. O que é que o Code42 tem incluído? Faz uma recolha dos dados, recolhe e armazena automaticamente todas as versões de todos os arquivos em todos os endpoints. Faz uma monitorização dos utilizadores, do que é que os utilizadores estão a fazer na rede, com a informação. Permite pesquisar a informação a qualquer momento. Tem aqui uma parte muito importante que é a preservação dos dados importantes de uma organização. Os dados que são realmente importantes, temos que ter algum mecanismo que consigamos salvaguardar esses dados. E também, importantíssimo, a recuperação de dados. Se os dados são apagados
se é feito o upload para algum sítio fora da nossa rede, por exemplo, uma cloud, e esses dados são perdidos, é preciso recuperá-los. E o Code Fortitude responde a todas estas vertentes. Indo um bocadinho mais de detalhe, mas só dando aqui algumas dicas do que esta ferramenta faz e dos problemas que efetivamente todos nós temos, é preciso aqui ganhar visibilidade nas atividades efetuadas em ficheiros fora da rede. Por exemplo, os uploads para a web e para aplicações como o OneDrive, como o Google Drive, etc. A partir daí que fazemos o upload, nós perdemos um bocadinho o rastro aos ficheiros. É preciso terem atenção a estas situações. Detecta, investiga e responde rapidamente à exfiltração de dados por utilizadores. Por exemplo, transferência não autorizada de dados para fora da nossa organização. Uma outra situação é disponibilizar alertas de atividade com base no tipo, tamanho e informação do ficheiro. Ou seja, nós temos os ficheiros, alguns ficheiros importantes, que precisamos controlá-los. Precisamos saber o que é que foi feito a esses ficheiros. Ver exatamente onde os dados estão a movimentar e intervir antecipadamente para prevenir e minimizar o impacto. E uma outra situação é a recuperação de um arquivo, vários arquivos, ou de todos os arquivos num dispositivo, mesmo quando o dispositivo está offline. Estas situações são algumas situações que podem acontecer numa organização e que é preciso ter algumas ferramentas que nos ajudem a dar resposta a estes problemas. Ok? Esta era uma pequena introdução à ferramenta. O Gonçalo agora irá detalhar um bocadinho mais a solução. Gonçalo, passo-te agora a palavra, está bem? Muito bem. Paulo, Ângela e Sofia, muito obrigado por esta oportunidade que estão a dar à DCSI e eu, neste caso, em meu nome, muito obrigado. A todos os que estão presentes aqui e penso que a maior parte das pessoas estão em confinamento e numa situação que não é agradável para ninguém e que já perdura há mais de um mês. Esperamos, obviamente, que estejam todos em segurança, saudáveis, vocês todos e familiares e amigos. De facto, vivemos um momento muito diferente daquilo que é habitual e que estávamos habituados a viver. Temos que todos aprender a viver de forma diferente. O Paulo referiu muito bem aquilo que é o teletrabalho, aquilo que as pessoas, de facto, não estavam habituadas a fazer e hoje, diria que um mês e meio depois, já estão a trabalhar de uma forma muito diferente daquela que trabalhavam. Mas de facto é preciso estarmos perante algumas ferramentas que de alguma forma nos ajudem não só a assegurar aquilo que é o nosso dia-a-dia em termos de trabalho, em termos de produtividade, mas também em termos de segurança e monitorização daquilo que fazemos. E cabe aos responsáveis da IT de todas as organizações criar de facto essas ferramentas de monitorização ou de produtividade para todos os utilizadores que hoje trabalham e que vão continuar obviamente a trabalhar daqui para a frente. Tudo isto vai mudar a partir daquilo que é o teletrabalho. Eu tenho para hoje um desafio para vos lançar. No fundo é partilhar convosco aquilo que é uma ferramenta que nós utilizamos diariamente na nossa infraestrutura e que já um conjunto de organizações utiliza. A ferramenta, como o Paulo falou, chama-se Code Fortitude. É uma solução que permite oferecer às organizações o chamado Data Loss Protection. E esta apresentação é uma apresentação teórica e de seguida vamos fazer uma apresentação mais prática, onde eu procurarei, no fundo, partilhar convosco aquilo que é a experiência e as funcionalidades desta aplicação. No final, eu e o Paulo e a equipa estaremos disponíveis para responder a algumas questões que vocês tenham. A solução em causa chama-se Code Fortitude, é uma solução criada por uma empresa com origem americana, salvo erro, em 2002, e é focada na proteção e informação dos endpoints. A monitorização que esta solução faz é ao nível do movimento dos ficheiros que qualquer utilizador que tenha este agente instalado possa fazer para fora da organização. E de facto, neste caso, aquilo que esta solução, de alguma forma, permite-nos oferecer é
numa primeira fase, recuperação daquilo que são os fecheiros em caso de perca. Se houver um ataque de ransomware, a organização conseguir recuperar a informação a partir do backup para um novo equipamento e, basicamente, poder, no fundo, disponibilizar toda a informação ao utilizador. Esta solução é composta por um servidor existente na cloud, ou seja, na infraestrutura da Code42, e apenas temos a necessidade de instalar um agente no posto de trabalho que pretendemos proteger. Esta solução está instalada hoje em mais de 100 mil utilizadores, ou seja, existem muitas organizações espalhadas pelo mundo fora que já têm esta solução implementada e atua de uma forma silenciosa e automática, ou seja, não há intervenção do utilizador, não há intervenção do IT no dia-a-dia para que esta solução não só proteja a informação que existe no computador, como também monitoriza a atividade do próprio utilizador. Está suportada em ambientes ou sistemas operativos como Mac, Windows e Linux, e de facto, do ponto de vista de encriptação, conseguimos com esta solução ter o mais alto nível de segurança, não só do ponto de vista da informação que está no repositório dos data centers da Code42, mas também, neste caso, na evolução ou no backup que é feito a partir do computador para a cloud. Sabemos todos que os dados que existem nos computadores são valiosos, quer seja corporativo, quer seja do ponto de vista pessoal, e de facto esta solução permite, como disse há pouco, prevenir ataques de ransomware, ou seja, prevenir aqui tem a ver com se uma máquina for atacada por um malware, um vírus ou um ransomware e não se conseguir resolver o problema, conseguir recuperar a informação. Se houver o caso de um roubo ou uma perda de um portátil ou um disco externo, o que quer que seja, podemos conseguir recuperar a informação, e se obviamente houver uma avaria de um hardware, podemos repor a informação. Sabemos também que os utilizadores são imprevisíveis, muito imprevisíveis, principalmente aqueles que não são IT. E, portanto, pode haver comportamentos anormais por parte dos utilizadores, nomeadamente alguém apagar um fecheiro ou alguém apagar uma pasta. Obviamente com esta solução podemos recuperar. Ou então alguém, sem querer ou despropositadamente, enviar fecheiros para fora da organização. E quando isto acontece, é necessário que alguém na organização possa monitorizar aquilo que é a atividade dos fecheiros, principalmente fecheiros corporativos. A Code42 permite aqui identificar quais os fecheiros que são transferidos ou que foram transferidos no passado, apagados, e, a partir daí, reportar sob a forma de um relatório em PDF ou em CSV esta mesma informação. Gostaria também de chamar aqui a atenção a todos vós que estas operações são efetuadas de forma automática e silenciosa, ou seja, o utilizador, em concreto, que tem o agente instalado, não tem a noção nem o conhecimento que esta atividade está a ser monitorizada. Para quê? Para que não possa perder a devida produtividade. Sabemos também que, e isto é de facto importante, que esta solução não consome recursos em termos de infraestrutura, ou seja, esta solução é toda ela instalada na cloud. E o que é isto instalada na cloud? Existem alguns data centers espalhados, como vamos ver a seguir, por parte da Code42 por este mundo fora, e portanto o que a Code42 oferece é uma solução que permite estar instalada nos seus data centers, em que os computadores ou os backups são feitos para esse próprio data center. Coloca-se aqui a questão da encriptação, ou da segurança, neste caso, se isto é de facto seguro ou não. É porque a encriptação a nível de block level é feita on the fly e é feita também no repositório. E, portanto, a solução acaba por ser compliance com toda a proteção de dados e tudo aquilo que é o GDPR e por aí fora. Existe aqui um conjunto de funcionalidades muito interessantes a este nível da própria solução, que tem a ver, por exemplo, com as políticas de retenção. As políticas de retenção são completamente controladas pela organização, ou seja, pelo gestor da IT que vai gerir esta plataforma. Neste sentido, elas podem até ser ilimitadas, se assim o desejar, ou seja, o período de retenção pode ser usado para libertar licenças quando deixar de fazer sentido armazenar a informação dos colaboradores que saírem da empresa. Ou seja, se amanhã um conjunto de utilizadores, por layoff, ou por despedimento, ou por saída da empresa, for necessário libertar as licenças, é possível libertar as licenças e colocar as licenças
noutros utilizadores. Algo bastante interessante aqui, que tem a ver com a dispersão que a Code42 tem em termos dos seus data centers. Ou seja, o agente, neste caso o agente backup, escolhe o data center mais próximo, ou seja, maior largura de banda e menos latência, e é para aí que é enviada a informação. Existem hoje 6 data centers que a Code42 disponibiliza, ou seja, eu posso estar a fazer em Lisboa um backup para um data center na Irlanda ou na Holanda, mas se amanhã eu viajar para os Estados Unidos, aquilo que o agente vai escolher é o primeiro data center mais próximo de mim. Algo que é muito interessante e que hoje em dia existe uma grande confusão é qual é a diferença entre o backup e uma solução de sync and share. De facto, existem diferenças, mas primeiro é preciso perceber o que é um backup e é preciso perceber o que é uma solução de sync and share. O grande objetivo de uma solução de backup de endpoints é o quê? É proteger de forma automática e sem intervenção do utilizador toda a informação que existe num computador. Manter as várias versões de cada fecheiro é também um objetivo das soluções de backup e também quando os fecheiros são apagados. Ou seja, eu posso apagar um fecheiro do meu computador, mas o que eu quero é garantir que o fecheiro de backup existe. No dia em que eu quiser fazer um restore, eu posso o fazer. Protege claramente aquilo que são os ataques de malware e ransomware, ou seja, protege por completo. Isto quer dizer que se amanhã uma máquina for atacada com malware ou com ransomware, eu consigo ter um backup ao lado e fazer o restore dessa informação. Dispositivos que são roubados e que por vezes existem, esses casos, com esta ferramenta, mais uma vez eu tenho um portátil novo e consigo repor toda a informação. Já no caso da sincronização e partilha, e nós conhecemos N casos, como é o caso do OneDrive ou do Google Drive, já muitas empresas a nível corporativo, ou mesmo nós a nível pessoal, utilizamos estas ferramentas para fazer a sync and share. Acontece que o objetivo é dar acesso à informação, neste caso plataformas. Os utilizadores sincronizam a informação que têm no seu posto de trabalho com este tipo de clouds. A organização, neste caso, está sempre dependente da ação do utilizador para poder, neste caso, partilhar a sua informação. Este tipo de ferramentas, como sabemos, fornece uma proteção limitada em caso de perda de informação, visto que se amanhã, 45 dias depois, 60 dias depois, necessitarmos de recuperar a informação que, entretanto, apagámos da nossa ferramenta do OneDrive ou Google Drive, provavelmente nós não vamos conseguir recuperar essa informação. E, portanto, em jeito de resumo, as soluções de backup e as soluções de partilha, na nossa opinião, devem se complementar, ou seja, devem existir. Isto porquê? Porque funcionam bem de forma conjunta, sendo que uma não substitui a outra e vice-versa. No caso do ransomware, isto é algo que nós devemos referir de forma insistente. Porquê? Porque é de facto um tipo de malware que tem atingido muitas organizações. Há umas que publicam e partilham, há outras que nem por isso. Mas de facto nós conhecemos, e até porque somos distribuidores e trabalhamos com a Hydra, a Hydra também de facto conhece algumas organizações que já foram atacadas por ransomware e infelizmente não tiveram capacidade de recuperar a informação. E portanto queria dedicar aqui 30 segundos a esta situação, a este ransomware, porque acreditamos que faz sentido a solução Code42, não só que permite escolher as pastas e os fecheiros que se pretende recuperar em caso de ataque, como o dia pretendido. Ou seja, eu consigo, se for atacado com ransomware à data de hoje, recuperar um fecheiro de ontem, ou de há um mês, ou de há 2 meses, ou de há 6 meses atrás. Porquê? Porque esses fecheiros, ou esse conjunto de fecheiros, ou estas pastas, estão protegidas na Code42. Sabemos também que as ferramentas de sharing, como o OneDrive, For Business, o Dropbox, ou mesmo o Google Drive, não garantem esta recuperação. Garantem uma recuperação por um tempo muito limitado, salvo erro, cerca de 30 dias, mas depois, a partir daí, eu não consigo recuperar. Isto são os próprios fabricantes que dizem. Portanto, no caso, em jeito de resumo, no caso e para um ataque ransomware ou malware, as soluções Data Loss Prevention não conseguem, de facto, não consigam bloquear o ataque, nem impedir que os dados não sejam comprometidos. Então nós temos que ter uma solução de Data Loss Protection como a Code42. O Paulo há pouco referiu e muito bem, do ponto de vista de Next Generation Data Loss Protection, a Code42 oferece
o que oferece uma visibilidade unificada dos fecheiros, como o Paulo falou muito bem, permite-nos, em caso de desastre, recuperar rapidamente os fecheiros e, mais importante que tudo, conseguimos uma retenção em longa duração dos fecheiros. Porquê? Porque uma das mais-valias que esta solução da Code42 tem é eu poder guardar os meus dados de backup pelo tempo indefinitivo e os gigas, os teras que eu entender. Ou seja, não há aqui nenhuma limitação em termos de guardar backups. Portanto, eu consigo também, com esta solução, poder apenas com uma única licença, ter um backup até 4 computadores. Ou seja, se eu estiver perante uma organização que tem uma Active Directory, por exemplo, com 30, 40, 50 utilizadores da Active Directory, eu consigo, para cada uma licença do utilizador da Active Directory, guardar backups ou informação até 4 computadores. Bem, o meu desafio, ou o meu segundo desafio aqui, é partilhar convosco uma pequena demonstração. No fundo, mostrar-vos aquilo que a consola de gestão desta plataforma oferece a quem gere a plataforma e do ponto de vista da gente, do ponto de vista de cliente, o que é que está disponível para o utilizador. Mas primeiro gostaria aqui de partilhar convosco aquilo que é 3 conceitos muito importantes em termos desta plataforma. Conceitos estes que têm a ver com as organizações, têm a ver com os utilizadores e têm a ver com os dispositivos. É a partir daqui, das organizações, utilizadores e dispositivos, que nós construímos esta solução. Organizações têm a ver com, eventualmente, um departamento, uma filial, um escritório de uma determinada empresa. Utilizadores normalmente são adicionados às organizações a partir de uma Active Directory, e sendo a solução da Code42 uma solução muito granular, nós conseguimos, dispositivo a dispositivo, utilizador a utilizador, parametrizar aquilo que são as particularidades de cada utilizador. Portanto, de imediato irei tentar mostrar as funcionalidades principais que esta solução nos oferece. Pronto, isto de forma muito rápida. Nós na DSSI operamos em 3 países, Portugal, Moçambique e Angola. Como vos falei, esta plataforma é toda ela cloud, portanto, nós temos, a partir da consola de gestão, que vos vou mostrar a seguir, gerir tudo aquilo que é endpoints, que estão não só em Portugal, endpoints em Angola, em Moçambique e também mobile users. Portanto, o objetivo é, a partir da cloud, eu conseguir trazer tudo o que é informação que eu devidamente parametrizei para fazer backup para a cloud da Code42. Pronto, como vos falei, esta consola de gestão é disponibilizada pela Code42 para qualquer cliente que subscreva um pacote mínimo de 25 licenças. Estas 25 licenças podem ser instaladas em mais que 25 dispositivos, como vos falei há pouco. Aquilo que é importante perceber é que até ao 25º user de uma Active Directory eu consigo fazer backup e consigo monitorizar a atividade por parte dos fecheiros de um determinado utilizador. A partir daí já não, ok? A partir daí eu tenho que subscrever mais licenças. E essas licenças podem se subscrever na prática falando com a Hydra e solicitando essa mesma subscrição. Pacote mínimo, 25 licenças. A partir do momento que nós fazemos login à consola de gestão, mais uma vez, nada existe na nossa infraestrutura, é disponibilizada a partir de uma cloud disponibilizada pela Code42, nós imediatamente temos uma visão daquilo que é o que vocês estão agora a ver neste momento. E esta visão é única, exclusivamente, ou acontece porque, inicialmente, já foi configurada uma determinada organização, que vos vou mostrar agora. Neste caso, vou-vos mostrar a organização, por exemplo, DSSI Portugal, onde nós temos aqui um conjunto de utilizadores, neste caso é a organização DSSI, não estou a entrar em termos da organização DSSI Portugal, mas nós neste momento temos criadas na nossa empresa 6 organizações, onde estamos a proteger informação e a monitorizar a atividade de fecheiros, cerca de 18 utilizadores. E portanto, como vos falei há pouco, organizações, utilizadores e devices, e a partir daqui nós de facto começamos a parametrizar aquilo que é a nossa plataforma Code42. Posso-vos mostrar de forma muito rápida aquilo que é o meu utilizador, por exemplo. Eu atualmente estou a fazer, ou o Code42 está a fazer backup
ou tem 2 backup sets, de cerca de 14 GB, tudo o que é ficheiros, e 68 GB de informação que tem a ver com os meus PSTs. Como vocês sabem, existem ainda muitos utilizadores que têm PSTs nos seus computadores e, portanto, é preciso, de facto, fazer esse backup ou proteger essa informação. A partir do momento que eu tenho as minhas organizações, os meus utilizadores e os meus dispositivos perfeitamente parametrizados, eu a seguir posso, de facto, monitorizar aquilo que é o risco ou o não risco de cada utilizador. Para isso, o que é que nós, na nossa empresa, fizemos? Decidimos, a título de exemplo, porque não temos essa necessidade, obviamente somos uma empresa tecnológica e não temos essa necessidade, mas para efeito de validação da plataforma e de demonstração aos nossos parceiros e clientes, decidimos monitorizar o risco da atividade de fecheiro em termos de 4 utilizadores. 2 deles de uma organização chamada GetValue, que pertence ao grupo da DSSI, do meu colega, que é o Nelson Neves, que trabalha na área técnica, e eu próprio. Ou seja, a partir do momento que estamos a monitorizar aquilo que é o risco, não é, da atividade de cada utilizador, nós conseguimos perceber, em cada momento, se os utilizadores estão não só a proteger a informação que está nos computadores, mas também se existe algum movimento estranho de algum ficheiro, ou algum conjunto de ficheiros que são enviados para fora da organização. E isso é possível porque existe um cliente, Code42 Crash Plan, que está a monitorizar a atividade de cada laptop. E, portanto, em cada momento, nós conseguimos observar se há algum ficheiro que está a ser enviado, por exemplo, para a cloud da Apple, por exemplo, para uma cloud da Box, Dropbox, Google, por aí fora. Ou seja, conseguimos monitorizar em cada momento o que é que está a passar no trabalho de cada utilizador. Podemos também, aqui, começar a classificar ou começar a monitorizar aquilo que são os utilizadores que provavelmente vão sair da empresa. E isto pode ser interessante, porquê? Porque normalmente sabemos que quando existe a vontade da organização de dispensar ou despedir alguém, e os utilizadores, no fundo o funcionário não sabe, ou quando sabe, neste caso quando sabe, existe de facto, normalmente por parte dos utilizadores, um comportamento diferente daquele que tiveram até então. Se a organização quiser monitorizar e quiser avaliar aquilo que é a atividade do utilizador no seu dia-a-dia, é possível fazê-lo a partir desta ferramenta, como? Adicionando na ferramenta o utilizador que está prestes a sair. É possível também, como falei há pouco, classificar ou monitorizar utilizadores que são de risco, de alto risco. E um utilizador de alto risco pode ser, por exemplo, um utilizador que gera informação, que acede a informação, que é informação confidencial e corporativa. E, portanto, interessa à empresa monitorizar aquilo que é a utilização por parte desse utilizador de informação corporativa e de alto nível de importância por parte da empresa. Portanto, aqui, como vocês podem observar, do ponto de vista da consola de gestão, nós conseguimos observar em cada momento o que é que está a passar por parte dos utilizadores. Por exemplo, se eu quiser avaliar, por exemplo, aqui a minha colega Rita Silva, eu consigo saber em cada momento o que é que ela está a fazer com os ficheiros, com os documentos que tem no seu computador. E neste caso, a Rita está a ser monitorizada, ou o computador, neste caso dela, está a ser monitorizado, e nós conseguimos perceber aqui que, por exemplo, nos últimos 30 dias, ela acedeu a um conjunto, ou existiram 14 eventos para documentos que são considerados documentos corporativos da empresa, e cerca de 85 eventos aconteceram em termos de documentos multimédia. Portanto, nós aqui, de facto, conseguimos observar aqui que a Rita não moveu nenhum ficheiro para um disco USB, ou não enviou nenhum documento para uma cloud externa à organização. Portanto, aqui temos de facto um nível muito interessante naquilo que é a atividade do utilizador no dia-a-dia. Gonçalo, sim. Gonçalo, posso interromper?
Eu gostaria de, se fosse possível, que demonstrasses a forma como é que pode ser feito um restore de um documento, pelo utilizador ou pelo IT. Ok. Possível? Muito bem. Não, era de facto o próximo passo que eu ia chegar. Existem duas formas de fazer restore. Uma a partir do IT, ou seja, o utilizador acede à consola de gestão, acede ao utilizador em causa que se pretende fazer a restore, neste caso eu vou escolher o meu utilizador, e a partir daí, num simples clique, o que ele permite fazer é aceder ao utilizador, e se tiver permissões para isso, eu neste caso não tenho permissões para fazer restore de nenhum utilizador através da consola de gestão, não tenho essa permissão, e portanto, não tendo essa permissão, eu não consigo fazer. Se o IT Manager conseguir ter essa permissão, ele consegue o fazer. No entanto, através do meu cliente, não tendo eu a capacidade de poder, porque não tenho permissões para aceder ao meu, à consola de gestão para fazer restores, mas eu consigo através do meu cliente. O que vocês estão aqui a ver é o agente que permite fazer ou proteger toda a informação que eu tenho no meu disco rígido. Eu neste momento tenho 2 backup sets, um que me protege cerca de 14 GB de fecheiros na cloud da Code42 e um segundo backup set que me protege 68 GB de PSTs da minha máquina. E porquê é que eu tenho 2 backup sets? Primeiro, porque este aqui, no caso dos backups, de 20 em 20 minutos ou 30 em 30 minutos, já não recordo o que é que eu tenho configurado, está-me a proteger essa informação. E aqui é todos os dias, ou seja, eu não me interessa que de 20 em 20 minutos ou 30 em 30 minutos eu proteja os meus PSTs. Porquê? Porque a rotatividade de e-mails arquivados é muito reduzida versus aos files. Portanto, se eu quiser fazer, Paulo, um restore, eu apenas tenho que abrir este agente, escolher aqui a possibilidade de eu fazer um restore file, ok? Peço desculpa, mas por razões de segurança, o Code42, 5 em 5 minutos, pede um login de novo. Para quê? Para que o cliente não esteja sempre ligado, caso a pessoa se distancie fora do seu computador. Portanto, eu para fazer um restore, a única coisa que eu tenho que escolher é qual é o fecheiro, ou qual é a pasta, ou qual é o conjunto de documentos que eu quero fazer restore. Portanto, se eu quiser fazer, por exemplo, restore desta apresentação que eu estou aqui a fazer, eu apenas tenho que entrar dentro do client, definir qual é a pasta, qual é o documento que eu quiser fazer, escolher a versão de backup que eu quero fazer restore, e a partir daí estou satisfeito, é este o documento do backup que foi feito neste dia e esta hora, e a única coisa que eu tenho que fazer é restore. Muito bem. Aqui o que é que eu tenho que fazer? Escolher a localização do meu próprio restore. Vamos pôr desktop, não vou renomear, e com as permissões atuais. E fazer restore. Pronto. Quer eu esteja localmente na minha rede, quer eu esteja em casa, quer eu esteja onde quer que seja, eu não preciso ter uma VPN para fazer isto. A única coisa que eu tenho que ter é o agente instalado, os meus backups feitos e a capacidade de poder fazer restores. E aqui está. Ou seja, eu posso fazer um share. Deixem-me só partilhar. Não sei se conseguem ver. Não. Sim. Conseguem ver, não é? Sim. Cá está. Eu fiz um restore para o meu ambiente desktop deste mesmo fecheiro. Ou seja, eu fiz um restore de um documento de 14 megas em 2 segundos, estando ele na cloud. Portanto, funcional, rápido, e a partir daí eu posso ter acesso à informação. Eu posso ter um restore de um fecheiro, um restore de uma pasta, ou um restore completo do meu disco. Muito bem. Sofia, tens algumas questões para colocar? Sim, tem aqui algumas que eu acho que mais ou menos já foram esclarecidas. Que espaço está disponível para cada utilizador para o backup? Sim, o espaço é ilimitado. Ou seja, não importa se um utilizador, se 50 utilizadores tenham 1 GB ou 50 teras, é ilimitado durante o tempo da subscrição. Ok, temos também outra pergunta. Podemos ter um backup para um dispositivo local em paralelo com o backup da cloud? Por exemplo, para um NAS? Sim, podemos ter um backup para um dispositivo local, quer seja um disco rígido, ou um dispositivo em rede. Sim, é possível.
Outra questão, caso seja alvo de um ataque, como funciona a recuperação do backup? Em quanto tempo posso recuperar a minha informação e se é automático? Bem, hoje em dia as coisas não são totalmente automáticas, como sabemos, não é? Temos aqui a necessidade de alguma gestão, ou seja, é preciso ter alguém com acesso e permissão à consola de gestão, ter um dispositivo novo ao lado, já pré-configurado com o sistema operativo, Mac ou Windows ou Linux, ambos os três sistemas operativos estão suportados, e a partir daí fazer um restore da informação que se pretende. Essa informação vai ser recuperada em termos do tempo, vai depender do tamanho do restore. Vocês viram que um fecheiro de 14 megas demorou nem 2 segundos. Portanto, eu acredito que vai ser bastante rápido, sim. Okay. Depois, a parametrização do Code 42 é feita pelo gestor de TI ou pelo fornecedor? E se existe alguma versão trial? Sim. Duas boas perguntas. Trata-se de uma subscrição. Quem, no fundo, parametriza e vai gerir esta plataforma é o IT da organização. Se o IT da organização tiver necessidade e quiser recorrer a serviços profissionais, a IDRA terá todo o prazer em apresentar uma proposta com o setup e com a respectiva passagem de conhecimentos. Depois a gestão da mesma plataforma será sempre feita pelo IT da organização, sim. Ok. Outra questão, quais as grandes diferenças entre o Code 42 e o Endpoint Protector? As pastas de backup nos dispositivos, podemos fazer na consola ou é em cada dispositivo? Provavelmente o Endpoint Protector é uma solução de Data Loss Prevention, ou seja, o que vai acontecer é que essa solução vai prevenir ataques de ransomware. Se por acaso o hacker conseguir destruir ou aplicar um malware na máquina, o Endpoint Protector, eu não sei se é o caso, não é? Se é um antivírus ou não, mas se for... Não é uma solução também de Data Loss Prevention. Prevention só, não é? Então, neste caso, se por acaso o hacker conseguir perfurar a segurança desse antivírus, não vai conseguir, a organização não vai conseguir recuperar a informação, enquanto o Code 42 consegue recuperar. Por isso é que se chama Data Loss Protection. Penso que esta era a primeira questão, mas se não ficar bem respondida... Sim, depois também estamos disponíveis para... Exatamente. Uma segunda questão, qual era? As pastas de backup nos dispositivos podem ser feitas na consola ou é em cada dispositivo? Sim, a parametrização desta solução pode ser feita ou pelo IT, quando estiver a parametrizar a solução, e pode ser por organização, por departamento, utilizador, ou então mais tarde o próprio utilizador, se tiver permissões para isso, eu tenho essa permissão para isso, ou seja, eu consigo chegar aqui em Manage Files e desde logo adicionar ou remover pastas e ficheiros para adicionar ao meu backup. Mas sim, isso pode ser feito a nível da consola ou então, se o utilizador tiver permissões, a nível do utilizador. Apenas mais duas questões. O utilizador do endpoint tem autorização para desativar o Code 42? Tem, se o IT der essa autorização. Eu neste momento, como vocês podem ver, eu tenho full access ao client, mas se a empresa, ou se a organização neste caso, se não quer dar acesso a este client, não tem acesso, nem a remover, nem a aceder, nem a gerir. Ok. Uma última questão, depois também para terminarmos, depois se houver mais dúvidas também respondemos a cada caso em específico. No Code 42, no caso de cancelar a subscrição, deixa de fazer backups, mas a informação, entretanto guardada, continua disponível? E se sim, por quanto tempo? Sim, a subscrição, quando termina, imediatamente os backups deixam de ser feitos, ou seja, a plataforma aí não dá qualquer hipótese. Podemos aceder normalmente ao período, temos um período aqui de 15 dias, em que nós conseguimos recuperar a informação, que foi feita a backup, apagá-la, ou seja, mas temos 15 dias. Podemos prolongar esse período de tempo por mais 15 dias, até um mês,
neste caso a organização, falar com a Hidra e eventualmente pedir este adiamento. Mas sim, é possível prolongar até um período de um mês, desde que justificado a retenção dos dados em backup. Sim, é possível. Ok. Pronto, acho que podemos dar por terminada a sessão. Paulo, não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, apenas agradecer a presença de todos e dizer que estamos disponíveis para qualquer questão que surja, entretanto. Muito bem. Gonçalo, Muito obrigado. Não sei se é tudo. Sim, muito obrigado a todos. À organização, à Hidra, que tem promovido estes webinars. Quanto a nós, de facto, bastante importante. E obrigado a todos pela presença. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigada.